Boa noite, galera. Voltamos aí no nosso pequeno intervalo, tá bom? Já estamos aqui afiados para continuar o estudo da parte da radioatividade aplicada à física, tá bom? Nosso próximo assunto é sobre fusão e fissão nuclear, tá bom? Que é a quebra de um núcleo ou então a junção de dois núcleos, tá bom? Para que você possa ter uma propriedade que a gente vai já ver que existem várias aplicações, principalmente naturais, tá bom? Naturalmente falando, esses são processos que acontecem todos os dias e você consegue ver a olho nu tranquilamente o tempo inteiro. Então a gente vai comentar sobre eles agora. Vamos lá. Primeira parte do nosso assunto é a fusão nuclear. Como o próprio nome já diz, né, fusão é a junção, ou seja, a união de duas ou mais coisas. Só que a fusão nuclear, como o próprio nome já diz, é uma fusão aonde? No núcleo. Fusão nuclear é uma fusão de núcleos, tá bom? Fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves. Lembrando que isso aqui só pode acontecer se o cara tiver uma quantidade de núcleo pequena. Por que essa parte de núcleos leves? Você tem núcleos muito pesados na parte da química. Todos os metais têm núcleos extremamente pesados, tá bom? E você não consegue juntar dois núcleos muito pesados. Por quê? Porque o núcleo ele é rico em partículas positivas. Ele é rico em partículas positivas. E dois núcleos muito aproximados são ricos em partículas positivas também. Isso gera uma força de repulsão entre ambos os núcleos, tá bom? Isso gera uma força aí de repulsão para que aqueles núcleos se afastem. Essa força de repulsão, para você ter uma junção nuclear, uma fusão nuclear, ela tem que ser muito grande para poder quebrar essa repulsão aí e aí fazer com que os núcleos se juntem. É importante entender isso para a gente poder saber que núcleos leves são aqueles que conseguem ser unidos. Geralmente são núcleos de gases, tá bom? Porque os núcleos dos gases são mais leves. Então a junção desses átomos resulta em um átomo de núcleo mais pesado. Então você tem a junção de dois núcleos que vão gerar um elemento mais pesado. Só que chega um ponto que você não consegue mais unir eles, porque a força necessária é tão grande que você não consegue quebrar, né, essa repulsão entre dois núcleos positivos. Submetidos a uma temperatura bastante elevada, o deutério, que é uma variação do hidrogênio, e o trítio, também outra variação do hidrogênio, que são isótopos, né, do hidrogênio, se unem. Dessa união resulta a liberação de uma grande quantidade de energia. Isso aqui é importante. Uma grande quantidade de energia. E são formados núcleos de hélio. Tá bom? Então você tem um hidrogênio que tem um próton e dois elétrons. E você tem um hidrogênio que tem um próton e um elétron. Você tem o trítio e o deutério. Percebam que eles dois, ao se unirem, rompem essa força de repulsão existente entre eles. Por quê? Porque a força de junção é tão grande que supera, né, essa força de tentativa de separação, gerando um núcleo mais pesado. Beleza? Só que esse núcleo não está estabilizado. Esse núcleo tem dois prótons e três elétrons. E aí você tem essa situação... três nêutrons, desculpa, e dois elétrons. E aí você tem uma situação de não equilíbrio, porque você precisa ter um número igual de prótons e elétrons. Então o que é que ele faz? Ele se livra do nêutron que está em excesso e segue a vida dele gerando hélio. Só que para se livrar desse nêutron, para tirar esse nêutron do meu sistema, para estabilizar o meu núcleo, eu tenho que liberar uma energia muito grande. E essa energia grande aqui dá origem a coisas como o Sol. Uma fusão nuclear acontece para a formação de estrelas, por exemplo, tá bom? Seria a formação do nosso Sol aí, essa liberação desse nêutron em excesso. Esse nêutron tem que sair do sistema, eu tenho que tirar esse cara do sistema para poder tirar a instabilidade do núcleo, tá bom? Então é obrigatório eu me livrar dele, eu tenho que tirar esse cara daí. A reação desse processo, ó, um deutério e um trítio, você gera um hélio e um nêutron perdido, mais a energia. E essa energia aqui que é o perigo gerado por eles. Cerca de 3 vezes 10 kJ por grama de energia, né, podem ser liberados a partir dessa reação.
É como se você tivesse uma formação de estrela a cada grama, né? Uma formação de energia a cada grama mensurada em relação ao nêutron dispersado, né? O nêutron expulso. O processo de fusão nuclear dá origem ao funcionamento de bombas de hidrogênio, né? A bomba atômica mais destrutiva que existe. Reações de fusão acontecem no interior do Sol o tempo inteiro e é a fonte da energia solar. O que são essas bombas de hidrogênio? A bomba nuclear, gente, ela foi um aparelho usado durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, teve uma grande perseguição a pessoas que acreditavam, né, em sua religião, que são os judeus. E os judeus, eles tinham um grande acúmulo de capital, muito dinheiro. Então, o governo alemão, né, querendo se apoderar daquelas riquezas para poder financiar movimentos militares, acabaram por perseguir essa galera. E aí, grandes cientistas judeus fugiram do planeta, ou do seu país, desculpa. Um deles era um cara bem burrinho, quase que esse cara não estudou na vida dele, chamado Albert Einstein, tá bom? O Einstein era judeu e foge da Alemanha em direção aos Estados Unidos, né? Foge em direção aos Estados Unidos procurando asilo. Tá. E aí, durante o final da Segunda Guerra, o Einstein já tinha ideia de que a Alemanha estava querendo produzir uma bomba atômica. Ele sabia que aquele momento ia chegar uma bomba nuclear. E aí, os Estados Unidos começaram a acelerar a produção. Tinham os melhores gênios, tinha uma grande galera estudando isso. Só que entra a parte ética. Imagina você construir uma arma que consegue dizimar uma cidade em questão de poucos minutos, tá bom? Em questão de 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso não é uma coisa a ser incentivada pela raça humana logo como humano, né? Você já é ruim você tirar a vida de uma pessoa, machucar uma pessoa, imagina destruir uma cidade inteira em questão de minutos. Mas o próprio Einstein assinou uma carta pedindo para que o estudo fosse incentivado e se ofereceu para ajudar, porque ele falou que era um mal necessário, né? Se os Estados Unidos não fizessem, a Alemanha ia fazer, e aí o nazismo ia ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então, essa bomba nuclear foi usada nas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. A bomba de hidrogênio é uma bomba que veio depois, tá bom? A bomba de hidrogênio tem um poder de destruição muito, muito maior do que uma bomba nuclear. Por quê? Porque a bomba nuclear ela é o resultado de uma fissão, ou seja, de uma quebra no núcleo. Isso também libera uma energia muito grande. Porém, quando você vai juntar dois núcleos para liberar aquele nêutron em excesso, isso gera uma energia tão grande que é capaz de produzir uma estrela. Então eles fizeram essa bomba para poder controlar a quantidade de energia liberada pela fusão de hidrogênio, para ele conseguir gerar um poder de destruição muito maior. Isso foi artificialmente falando. Naturalmente falando, a fusão acontece aonde? No interior do Sol. O Sol o tempo todo está gerando energia solar através desse processo aqui. Hidrogênio juntando com hidrogênio, liberando hélio, um nêutron perdido lá, né, um nêutron que está em excesso, e energia. Um desses fatores, para você ter ideia, é o famoso acelerador de partículas, né? Você já ouviu falar, acho que em filme, alguns estudos científicos, um acelerador de partícula. Olha a nossa figura aqui. Essa figura aqui representa um acelerador de partícula em construção, né? Ele não está totalmente perfeito ainda. Mas ele é um tubo cilíndrico, certo? Em formato de circunferência, que ele vai ser fechado aqui, né? Depois, essa parte aqui vai ser fechada. Mas aqui dentro eles soltam 2 nêutrons, numa velocidade absurda. Controlada, eles têm uma velocidade acelerada, né? Está acelerando uma partícula neutra, com a intenção de uma colisão. Aquela colisão vai produzir uma quantidade de energia absurda, muito, muito grande mesmo. E esse é o objetivo de um acelerador de partículas. Conseguir produzir uma fonte de energia que seja limpa, tá bom? E que dure um tempo muito grande. E quando eu falo de fonte de energia muito grande, por exemplo, o suficiente para manter uma cidade como São Paulo durante um mês, entendeu? É uma cidade aí de milhões de habitantes, você tem uma região de milhões de habitantes, sendo mantida por uma pequena partícula de energia.
Então, esse é o próximo passo para a produção de energia limpa, mas é uma coisa extremamente instável, tá bom? Você está brincando com uma energia que pode gerar uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica a qualquer momento. Então, é uma coisa que tem que ser feita com muito carinho, muita atenção e com muito cuidado, tá bom? Reator de fusão nuclear. A gente tem a fusão juntando aí em reatores, né, para produção de energia limpa também, que a gente já tem até as indústrias de Angra, né, usinas de produção de energia em Angra, aqui no Brasil, mas a energia nuclear no Brasil é pouco incentivada. Fora do país, já tem alguns países que têm maior parte de produção com esse tipo de energia, mas aqui dentro ainda não. Mas o que é esse reator de fusão, né? A fusão nuclear libera bastante energia. Por esse motivo, há um compromisso muito grande da comunidade científica em tornar possível a energia nuclear uma opção energética a partir do processo de fusão. Certo? O que a gente quer? A gente quer gerar uma energia limpa através desse processo de fusão nuclear, para que a gente não precise mais queimar petróleo ou gás natural e nem barragem de rios ou coisa do tipo, para que a gente possa gastar menos, né, e produzir uma energia boa. Para esse fim é necessário um reator capaz de produzir e controlar fusão nuclear. Tokamak é o nome que se dá aos reatores que estão sendo desenvolvidos em vários locais do mundo, tá bom? Tokamak, ele é um tipo de material, quer dizer, é o nome de um reator, um tipo de aparelho que se dá, né, esse desenvolvimento de energia à fusão nuclear. Bom, e claro, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Quais são as suas vantagens? A energia gerada pela fusão nuclear seria uma forma que garantiria segurança e limpeza ambiental. A energia nuclear, ela não gera resíduo, tá bom? É diferente aí, por exemplo, de uma usina ou de uma hidrelétrica, gera resíduo sim, até a construção da própria hidrelétrica já gera vários materiais que não vão ser aproveitados, gera uma zona de alagamento muito grande. E queima de petróleo e gás natural, não precisa nem falar, né, da quantidade de poluentes que esses caras liberam. Aqui não. Aqui você tem uma limpeza ambiental muito grande, porque ele não gera esse tipo de resíduo, tá bom? Isso porque a fissão produz energia principalmente através do urânio, um dos principais elementos radioativos, e se você ver alguns slides atrás, você vai ver que o urânio é natural, é uma radioatividade que é do próprio planeta, tá bom? Uma vez que a quantidade de combustível utilizada é menor, decorre que a radioatividade também seja inferior. Logo, também, a produção de lixo nuclear seria muito pouca. Qual seria o único fato de lixo nuclear reutilizado dentro desse sistema? É a água para o resfriamento, tá bom? Você precisa resfriar o reator, o Tokamak, né, o Tokamak, da tua usina. Tu precisa resfriar aquilo ali. Então, para resfriar aquilo ali, você precisa usar água em grande quantidade para poder resfriar aquilo ali a todo momento. É por isso que, por exemplo, as usinas nucleares de Angra são costeiras, perto de mar, tá bom? Quem lembra aí, eu acho que foi 2012 ou foi 2014, não lembro, da usina também de Fukushima, né, no Japão. Você tem a usina do Japão que foi atingida por uma onda gigante, né? E aí acabou quebrando um pedaço do reator. Aquilo ali é perigoso, por quê? Porque o reator estava exposto. E aí todo tipo de energia necessária para ele, sol, como por exemplo, água também entrando dentro dele com uma certa violência, tem que ser uma água controlada para resfriar, vai instigando, né? Vai excitando o reator, vai jogando energia para ele, aí chega um momento que ele pode colapsar. E esse foi o perigo lá em Fukushima, né? Fukushima. Esse reator teve um problema, para você ver a diferença, né? Os bombeiros japoneses imediatamente se dirigiram ao local com várias mangueiras para poder resfriar aquele reator ali. Existem alguns relatos de alguns bombeiros que sentiram gosto metálico na boca. E no próprio documentário, depois também se você quiser assistir, vale a pena, eles diziam que sabia que era uma viagem só de ida. A partir do momento que você sente um gosto metálico na boca, é porque o nível de radiação que você está exposto é altíssimo. Então, provavelmente, você vai ter uma doença muito séria, ou então ter alguma sequela que vai levar você a óbito. E vários bombeiros que foram atuar em Fukushima sabiam disso, e mesmo assim deram a vida para tentar salvar, né, aquela explosão do reator. Se eles não tivessem agido, obviamente, o desastre seria infinitamente maior. Então,
As usinas nucleares geralmente são em região costeira. Por quê? Porque tem uma quantidade de água muito boa para poder resfriar aquele material. Bacana? Fusão nuclear e as estrelas, o que é que pode dizer para a gente? No interior das estrelas ocorrem reações termonucleares, ou seja, nelas acontecem processo de fusão nuclear. O Sol é um exemplo, né? Nossa querida estrela, tá bom? Ela todo o tempo está sofrendo fusão nuclear, está tendo átomo de hidrogênio colidindo com hidrogênio e formando hélio, tá bom? E liberando energia. As estrelas são formadas de hidrogênio, cujo o núcleo é leve. A alta temperatura já existente na estrela promove a fusão, formando o núcleo de hélio, um elemento mais pesado. Muita energia é gerada nesse processo violento que dá energia, a energia solar, né? Dá origem à energia solar. Cuidado que eu não estou falando de um átomo de hidrogênio encontrando um átomo de hidrogênio e gerando um átomo de hélio. Eu estou falando desse processo sendo repetido milhares, milhões de vezes a cada segundo. Então eu estou falando desse processo o tempo inteiro acontecendo dentro de uma estrela e essa energia liberando, e aí o Sol vai expandindo, tá bom? Estrelas novas são azuladas, parecido com o fogo. Você liga ali o fogo do seu fogão, né? A boca do fogão. O fogo azulado, ele é muito mais quente, tá bom? O fogo azulado ele é muito mais quente do que um fogo amarelado, que é intermediário, e um fogo vermelho é o mais leve. A estrela segue o mesmo raciocínio. Estrelas jovens são estrelas azuladas, tá bom? O nosso Sol está ali na adolescência, chegando na juventude, uma estrela amarelada. À medida que ele for envelhecendo, né? Ele vai ficando cada vez maior e cada vez mais vermelho, porque ele vai perdendo energia. Por quê? Porque esse processo vai ficando mais lento. Nesse momento, tem vários hidrogênios colidindo com hidrogênio, liberando hélio. Então, a estrela ainda é nova, ela está num movimento muito ativo. Com o tempo passando, ele vai perdendo essa velocidade, essa quantidade de colisões. Aí ele vai expandindo, ficando mais inchado, mais gás dentro dele. E aí depois ele vai ficando mais avermelhado, né? Porque ele vai perdendo mais energia, certo? E aí você tem um processo que é relativamente novo, que é a fusão nuclear a fio, tá bom? Trata-se de uma tese do Marty Fishman e do Stanley Pons, de que o processo de fusão nuclear poderia acontecer sem ter temperaturas altíssimas. E isso aqui é bacana pelo seguinte fato, porque tu tira o perigo da usina. Qual é o grande problema da usina nuclear? Todo momento ela pode gerar um desastre ambiental de uma forma inimaginável. Ter um núcleo de urânio ali o tempo todo trabalhando, superaquecendo, tu tendo que resfriar, tendo aquela responsabilidade, tem que ter um cuidado redobrado, porque se vacilar, ele vai explodir. E se explodir, ele leva o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste, tudo ali numa vez só. Bacana? Porque apesar de você não ter uma região afetada diretamente, você gera poluentes que vão se espalhar pelo ar, pela água e vai afetar boa parte do país, tá bom? Mas o Fleischmann, né, e o Stanley Pons defendem que existe a fusão nuclear a frio, né? Esses cientistas aí. Que aconteceria em temperatura ambiente. Então você conseguiria fazer uma fusão em uma temperatura simples, tá bom? Sem ser uma temperatura extremamente aquecida. Mas a hipótese foi descartada pela comunidade científica, uma vez que os químicos não conseguiram comprovar que tinham conseguido obter a fusão nuclear a frio. Isso aqui é uma ideia, tá bom? Mas os caras não conseguiram fazer, então a comunidade tira. Pode ser que num futuro não tão distante você consiga, né, ter essa fusão a frio aí. Mas a gente vai precisar de alguns outros gênios para trabalhar nessa ideia. E aí, deixando a fusão nuclear um pouquinho de lado, a gente fala agora de fissão nuclear. E diferente da fusão nuclear, que é uma junção de dois átomos, você tem uma fissão, que é uma quebra do seu átomo. O que também não é nada fácil de se fazer, porque você precisa colidir uma partícula de nêutron muito acelerada no seu átomo, no seu núcleo. Quando ele chega no núcleo de uma violência muito grande, ele quebra esse núcleo, ele fissura esse núcleo, gerando uma explosão aí, liberando uma quantidade de energia muito alta. A fissão nuclear é um processo que decorre justamente de forma contrária à fusão nuclear. Então, quando você tem fissão e fusão, você tem que entender que eles são contrários um do outro. Ao invés da fusão de núcleos atômicos, o que acontece é a quebra do seu núcleo.
O elemento mais utilizado nesse processo é o urânio, tá bom? Urânio 237 aí é o elemento mais utilizado nesse movimento. Por quê? Porque ele é grande. Se ele é grande, é fácil você acertar, tá bom? É difícil você acertar um núcleo, por exemplo, de um hélio, porque o hélio é pequeno, então é muito mais difícil. O hélio tem 2 de massa, o urânio tem 237. Então olha a diferença de tamanho desses caras, tá bom? E aí você tem o elemento mais utilizado nesse processo, urânio. A energia liberada na reação é de pelo menos 8 vezes 10 elevado a 7 kJ por mol. Embora seja elevada, o inferior à energia obtida com a fusão nuclear, né? A gente viu lá que a fusão já é 3 vezes 10 kJ por grama, que é uma quantidade absurda de energia aí, tá bom? A fissão, ela é muito energética, obviamente, mas não se compara ao estado da fusão, tá bom? Fusão é o mais violento que existe. E aí, como é que vai acontecer? Você tem um nêutron que vai incidir, ou seja, que vai colidir com o núcleo que está lá. Esse núcleo, ele é um núcleo enriquecido. Vocês já ouviram falar da palavra urânio enriquecido. Por quê? Porque esse núcleo está sendo fissionável, ou seja, é um núcleo que está sendo preparado para quebrar. Você está cedendo para ele energia, você está enriquecendo aquele negócio e aquilo ali vai chegar a um ponto de ser insustentável, porque ele vai ter mais energia do que ele consegue manter. Logo, o que é que eu preciso fazer? Qualquer colisão que eu fizer vai fazer com que ele chegue no colapso, vai fazer com que ele exploda. E eu acelero um átomo, um nêutron, e jogo ele no núcleo. Quando eu jogo, ele chega numa determinada violência e quebra esse cara na metade, ó. Só que quando ele quebra esse cara, vários nêutrons são liberados de dentro da minha explosão. Então, uma explosão gera 3 nêutrons, por exemplo. E aí, cada nêutron vai colidir com o próximo. E aí, esse aqui, quando quebrar, libera mais 3. Esse aqui, quando quebrar, vai liberar mais 3. E o outro lá de baixo, quando quebrar, vai liberar mais 3. Então, eu tinha um que gerou 3 e esse 3 gerou 9. O 9 vai gerar cada um mais 3, assim sucessivamente. Aí você chega numa reação que a gente chama de reação em cadeia. E é a energia somada de todas essas fissões, né, todas essas quebras, que vai dar origem à bomba atômica, tá bom? Não confundir justamente com aquele fato do Sol. Não é um átomo quebrado, né? São vários átomos sendo quebrados todo o tempo para liberar uma quantidade de energia considerável. Bacana? E aí essa reação em cadeia que dá origem à minha fissão, à minha quebra nuclear. Tá bom? E aí a gente chega nas nossas questõezinhas sobre fissão e fusão. Questão 1. A expressão fusão nuclear é equivalente a... E aí eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, quando eu falo aqui na primeira questão, o seguinte, a expressão fusão nuclear equivale a... Beleza. Lembre-se que fusão quer dizer união, fusão quer dizer mistura, fusão quer dizer que o elemento ele não está mais só, ele tem que ter uma parte em relação a ele. Letra A, liquefação dos núcleos. Lembrando aí que a palavra liquefação se faz da transformação, né, de um sólido para um líquido, ou seja, eu vou estar dispersando núcleos. Isso é falso, eu estou no movimento de fusão, não de liquefação, não de quebra daquele núcleo, tá bom? Letra B, fissão nuclear. A gente acabou de ver que é justamente o contrário, né?
A fissão é o contrário da minha fusão. Então, não tem essa relação dentro desse meu sistema. Letra C, quebra de núcleos formando núcleos menores. Estou falando de fusão, estou falando de união. Então, não posso falar de quebra. Letra D, reunião de núcleos formados, formando núcleos maiores. Aí sim, a letra D está aqui, né? Você tem aí dois núcleos, tá bom? Se juntando. Quando eles se juntam, eles superam essa minha força de repulsão que existe naturalmente entre núcleos. Só que para fazer isso, eles precisam entrar num processo de estabilidade. Um núcleo chega com um próton e dois nêutrons. O outro núcleo chega com um próton e um nêutron. E aqui você não tem uma estabilidade entre esses núcleos, tá bom? Por quê? Porque você tem um excesso de nêutron. Então, para estabilizar esse cara, o que é que eles precisam se livrar? Eles precisam se livrar de um nêutron para ficar um próton, dois prótons e dois nêutrons, né? Nesse sistema. Para fazer isso, um nêutron que tinha excesso, vamos botar como exemplo esse aqui, esse nêutron aqui que estava em excesso é liberado do sistema. Quando esse nêutron é liberado do sistema, esse sistema libera uma energia muito grande, tá bom? Esse sistema aqui vai liberar uma energia considerável para que você possa ter o resultado da minha fusão nuclear, tá bom? Sistema de energia muito alto, beleza? Segunda questão fala o seguinte, agora sobre fissão e fusão nuclear. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão. Da Fundação Getúlio Vargas, fala o seguinte, fissão nuclear e fusão nuclear. Primeiro vamos definir cada um deles para que a gente possa atuar dentro desse sistema. Fissão, fissura, quebra, tá bom? Quebra do núcleo. Então, toda vez que você tiver um rompimento, uma quebra de núcleo, eu estou falando de fissão, tá bom? Onde é que eu vou ter isso? Eu vou ter isso em produção energética, tá bom? Usina, por exemplo. Onde é que eu vou ter isso? Eu vou ter isso em bombas nucleares, tá bom? Armas nucleares aí. Todo esse tipo de sistema
é utilizado dentro desses determinados casos, tá bom? O outro caso é a fusão. Fusão é uma união de núcleos, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho dois núcleos se juntando. Esse tipo de união libera uma energia muito alta. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso em Sol, tá bom? E eu vejo isso também em usinas. Existem tanto usinas de formação com fissão quanto com fusão dentro daquele meu sistema. Beleza? E aí, o que é que ele quer saber? Na letra A, ele fala o seguinte: os termos são sinônimos. Falso. De cara, falso. Por quê? Porque o fato de ser sinônimo é o fato de ser igual. E aí, fissão é quebra. Fusão é união. Então, eles são completamente diferentes, né? Um do outro. Beleza? A letra B fala o seguinte: a fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor no Sol, entre outras estrelas. Beleza, a galera aí de Lesbão e de Santa Lisboa, né? Já acertou o gabarito. O gabarito realmente é a letra B. A fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor, né? Energia dentro do Sol e outras estrelas, justamente pelo fato de você ter essa formação dentro da estrela o tempo inteiro. Letra C. Apenas a fusão nuclear enfrenta o problema, como dispor de lixo radioativo de forma segura. Falso. O que está errado é esse apenas, né? Tanto a fusão quanto a fissão nuclear enfrentam problemas para a dissipação de energia e de lixo radioativo dentro do sistema. A diferença é que um produz mais, no caso da fissão, né? E outro produz menos, no caso da fusão aí. Letra D. A fusão nuclear é altamente utilizada para produzir energia comercialmente em muitos países. Falso. Como eu falei para vocês, é um tipo de energia que ainda está em teste, é um tipo de energia que tem que ser operada com muito cuidado, justamente porque qualquer erro nela pode causar um desastre sem precedentes, né? É uma energia muito grande. Imagina você ter um pequeno sol na sua mão o tempo inteiro. Se você vacilar, a energia gerada pode gerar um poder de destruição muito grande e, obviamente, a gente não quer isso. Letra E. Ambos os métodos ainda estão em fase de pesquisa e não são usados comercialmente. Falso também pelo fato de não serem usados comercialmente. Usam sim. Existem países que têm a sua maior parte de produção com energia nuclear. Então é um tipo de comércio. O Estado está vendendo aquilo ali para o cidadão poder usar, tá bom? Mas ambos ainda estão em fase de pesquisa. A gente está tentando adaptar para gerar uma energia limpa, renovável, tá bom? Para que outros países possam exercer essa energia aí com mais tranquilidade, ok? Nossa terceira questãozinha fala sobre a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear de qual tipo aí, tá bom? 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Então a galera aqui já jogou como gabarito a letra D, né? Eu acho que é D. Vamos ver aqui se está certo o nosso gabarito, para que a gente possa responder a questão. A questão fala o seguinte: a bomba de hidrogênio é um tipo de reação nuclear. Tá, vamos primeiro falar sobre a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é uma tentativa de você conseguir repetir o que acontece, na verdade, dentro do Sol, que é justamente a energia liberada pelo Sol. A energia liberada pelo Sol vem em função de quê, galera? Vem de uma fusão, tá bom? Vem de uma situação de fusão nuclear. Vem de uma sensação de fusão nuclear. E o que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é a junção de dois átomos, o trítio e o deutério de hidrogênio, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3, se unindo para a formação de um hélio, né? Se unindo aí para a formação de um hélio. E esse hélio liberado, esse hélio formado, tem que liberar uma certa quantidade de nêutrons, tá bom? E energia para poder se estabilizar. Então ele libera nêutron e energia para ter essa estabilidade garantida dentro do meu sistema, tá bom? E aí a gente consegue chegar nas alternativas. Letra A, do tipo fissão. Não, cuidado. É uma tentativa de repetir o que acontece no Sol. Então não é uma quebra, é uma união. Então no lugar de ser uma fusão, ou no lugar de ser uma fissão, é uma fusão. Então não é do tipo fissão. Já está falso. Letra B, onde ocorre apenas a emissão de raios alfa. Ó, vejam que quando eu expliquei fusão nuclear para vocês, eu não falei de raio alfa. Raio alfa, a gente viu lá na primeira aula, que é a questão de radioatividade, né? Você tem a partícula alfa, você tem a partícula beta, você tem a partícula gama. Mas elas são feitas para que um átomo vire alguma coisa menor. Então é uma dissipação, né? É uma perda de alguma partícula que está dentro daquele sistema. A gente está falando de fusão, a gente está falando de união, de aumentar. Então, essa emissão de raio alfa está falsa. Letra C, onde ocorre apenas a emissão de raios beta. Existe a mesma situação da letra B, tá bom? Tem-se a mesma situação da letra B. É onde ocorre apenas a emissão de raios betas, é falso, justamente por quê? Porque quando eu falo de emitir alguma coisa, eu estou falando da emissão de nêutrons, tá bom? E de energia. Não falei em momento algum de emissão de raio beta, tá bom? Letra D, galera aí de Santa Lisboa, marcou o gabarito correto, é do tipo fusão mesmo, porque é uma tentativa de imitar o que acontece no Sol, uma fusão nuclear. Então, é uma bomba de um poder destrutivo muito forte, né? Tá bom? Lembrar aí que você tem um poder de destruição muito forte nesse sistema, e é por isso que essa bomba aí é até crime de guerra, né? Ser usado. Nunca foi utilizado de forma real, só foi testada em deserto e oceano, né? Que é justamente para não afetar nenhum tipo de vida ali, tá bom? Nem civilização, nem cidades e afins. Letra E fala o seguinte: onde ocorre apenas a emissão de raios gama. Tá? De novo, falso, nosso tipo de emissão. Emissão de raios alfa, beta e gama tem a ver com radioatividade, não com essa parte de bombas e afins, tá bom? Então, bacaninha aí nossas 3 questõezinhas. A galera já fez 2 aí acertativamente. E aí a gente vale a pena fazer um pequeno resumo sobre o que a gente viu na aula de hoje, para a gente poder encerrar tranquilos aqui. Bacana? Nossa primeira aula a gente passou por radioatividade. O que é importante de radioatividade? A radioatividade, o importante é você entender as partículas, tá bom? Você tem 3 tipos de partícula dentro da minha radioatividade: partículas alfa, beta e gama. Partícula alfa, 4 de massa, 2 de carga. Partícula beta, 0 de massa, menos 1 de carga. Partícula gama, 0 de massa e 0 de carga. Cada uma delas tem um poder de penetração de uma determinada quantidade. Partícula alfa, baixo poder de penetração, né?
Isso aqui é importante. Uma folha de papel barra ela. Partícula beta, mede o poder de penetração. Uma parede de tijolos ou então uma placa de metal consegue parar ela. E gama, alto poder de penetração. Você precisa de chumbo ou de aço, tá bom? O concreto para poder parar ela. No nosso outro ponto, a gente viu fusão e fissão, tá bom? Quando você tem fusão e fissão nuclear. Fusão e fissão, você tem que saber a diferença entre elas. Eu acho que ficou fácil, né? Fusão é união. Lembre-se sempre que fusão é união. E aí você tem, por exemplo, o Sol. Bacana? E fissão é uma quebra. Fissão é uma quebra. E aí você tem como exemplo, quem? Uma bomba nuclear. Bom, então aí são os nossos exemplos principais para esse tipo de sistema. Bacaninha? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa aula de quarta-feira, bacana. Agradecer a todos vocês pela companhia. Eu sei que tá todo mundo já meio cansado até por questão do horário, mas isso aí também que vai valer a pena, vai ser muito proveitoso as nossas aulas de aqui em diante, tá bom? Desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos, bom final de noite nessa quarta-feira. Até a próxima semana e tchau!